se vê dificuldade, não importa, você pode estar o mundo inteiro desabando em sua cabeça, mas persevera, obedeça a voz de Deus, obedeça, segue perseverante, que o Senhor te abençoará, te curará e vai te multiplicar cada dia mais bênçãos do céu. E aqui eu quero novamente ler em outra parte, que se encontra aqui em Samuel, 2 Samuel, 11, capítulo 11, versículo 1. 2 Samuel, na verdade, 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíram para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e teve todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à tarde que Davi se levantou no seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava lá lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. E enviou Davi perguntou por aquela mulher, dissendo: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi o mensageiro e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ele e já tinha purificado a sua imundície. E então voltou ela para a sua casa. Então vemos aqui, irmãos, que fala sobre Davi, que ele cometeu o adultério. Davi, como vocês não sabem, que ele foi ungido rei por Samuel, por ser obediente às voz de Deus, sendo o pequeno da sua família, porque ninguém conhecia Davi, ninguém sabia que era Davi no meio daquela multidão, entre seus irmãos. E um dia, quando Saul cometeu esse pecado, desobedeceu a voz de Deus, e quando Deus o rejeitou ele, então ele foi à casa de Jessé e foi ungir a Davi. Muitos conhecem a história de Davi, que quando ele foi ungido, o Espírito de Deus se habitou sobre ele. Então, nós aí vemos que Davi, ele foi honrado por a sua obediência, por ser temente a Deus, por obedecer os seus mandamentos, por sempre estar seguindo a Deus, não importa, mesmo na dificuldade. Ele era pastor no campo, sofrendo lutas, dentro da vida do seu pai, e ele foi ungido por Deus. Samuel ungiu ele e Deus se habitou nele. Por quê? E você pode ver, irmãos, quando Deus ungiu ele, quando Samuel ungiu ele, Deus habitou nele, Davi foi honrado grandemente. Ele, como podemos ver na história de Davi e Golias, quem imaginava uma criança, vamos dizer, um jovem, poderia derrotar um gigante, vamos dizer assim, 3 metros? Não existe explicação. Ninguém pode dar explicação. Tem uma pedrinha, irmãos. Essa pedra, eu penso, uma pedra cada ali, parece que tem um peso de um metal muito forte na cabeça do gigante. Porque podia ser uma pedrinha, mas ali Deus estava honrando o seu servo. Eu quero dizer para você nessa noite: persevera, obedeça a voz de Deus, porque você vai ser honrado. Você vai ser honrado grandemente. Vai ser honrado você, os seus filhos, a tua família. Por conta de você, você vai ser honrado. Sua família vai ser honrada. Muita gente vai ver que Deus está em você. Mas o que aconteceu? Não foi pouco quando Davi virou rei. Deus abençoou muito ele com riquezas, com fama, com grandes vitórias. Mas foi pouco tempo para ele cair no pecado, que foi a desobediência, quando ele cometeu o adultério com Batseba e cometeu o assassinato de Urias, que era esposo de Batseba. Então podemos ver, quando a pessoa, irmão, já não está mais na graça, ela não pensa mais no que ela pode fazer, no que pode gerar causas, como pode ser as dificuldades que ela pode passar. Então o que aconteceu? Quando Davi cometeu esse adultério, o Espírito de Deus se afastou dele. E se afastou
quê? Porque Davi desobedeceu às leis do Senhor, a lei de Moisés. E quando nós, irmãos, desobedecemos às leis de Deus, Moisés, sofremos grandes decepções, grandes derrotas, grandes dificuldades na nossa vida. E o que aconteceu? Deus enviou, já fazia tempo já, Davi tinha se casado com Batseba, mas podemos ver uma coisa, muitas vezes pensamos assim, nós cometemos um pecado, Deus perdoa, Deus vai perdoar, não vai acontecer nada. Mas não é assim que acontece, meu irmão. O que aconteceu? Deus enviou o profeta Natan para repreender Davi desse pecado que ele tinha cometido. E o que aconteceu? Natan falou para ele que o filho que ele teria, que seria o filho do pecado, o primeiro filho de Davi, com Batseba, ele morreria. E Davi pelejou para o profeta Natan, pediu para ele misericórdia, pediu para ele não fazer isso, não fazer isso com o filho dele, que Deus perdoasse ele, que Deus era misericordioso em perdoar. Mas temos a palavra do profeta que diz que o pecado deixa grandes marcas, irmãos. Muitas vezes fazemos coisas erradas, muitas vezes fazemos coisas que desagradam a Deus, e muitos nós pensamos, Deus vai nos perdoar, não vai acontecer nada, mas talvez a cobrança pode vir no seu futuro, no futuro dos seus filhos, no futuro do seu parentesco, no futuro. E o que aconteceu? Muita coisa aconteceu depois desse dia. Os filhos de Davi se revoltaram contra ele. O filho dele fez um incesto com a filha dele. Começou assim, depois o outro filho dele se levantou contra ele para tomar o reinado dele. Davi sim passou por vitórias grandes. No começo, depois sua vitória, riqueza, fama, ele só alegrava grandemente mais. Mas depois, irmãos, quando ele caiu no pecado, foi só sofrimento, angústia, dor, decepção. E quando aconteceu isso, muitas coisas aconteceram na vida dele, decepção, muitas derrotas, muito sofrimento, muita angústia. E é isso que eu quero dizer para você, meu irmão. O pecado não vale a pena. Não desobedeça às vozes de Deus. Não faça isso, mesmo você esteja pensando em desistir, mesmo você esteja pensando em desobedecer à voz de Deus, mesmo Deus bradando teu ouvido para fazer aquilo, faça. Não desobedeça à voz de Deus, porque talvez no seu futuro pode gerar grandes problemas para você. E o que aconteceu com Davi? Gerou grandes problemas a ele. Mas Deus é tão misericordioso que perdoou ele. Mas fica essa pergunta: por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Porque Saul não tinha coração puro igual Davi. Saul não perdoava de coração. Saul perdoava de boca para fora. E Deus não aceita isso. Deus quer que você perdoe ele de coração, não de boca para fora. Não pensando que Deus vai te perdoar hoje e vai fazer pecado amanhã de novo. Não. Deus quer perdoar você, mas de coração aberto. Que você tenha essa noção. Deus quer que você peça perdão a Ele, mas de coração aberto. Mesmo o pecado que você fez, Ele pode perdoar. Mesmo que você tenha ofendido alguém, mesmo que você tenha falado mal de alguém, mesmo que você tenha feito o que for, mas Deus perdoa. Mas de coração, peça perdão a Deus. Não de boca para fora, igual fez Saul. O que aconteceu com Saul quando ele fez isso? Deus rejeitou como rei. E quando aconteceu que Deus rejeitou ele como rei, o Espírito de Deus se afastou dele. E acontece conosco também. Quando fazemos isso, o Espírito de Deus se afasta de nós. E quando isso acontece, não acontece coisa boa. Só acontece desgraça. Acontecem coisas piores nas nossas vidas. Nós temos que pensar nisso. Como fazer para não desobedecer a voz de Deus, para não perder o Espírito de Deus. Que mesmo Davi perdeu por minutos, vamos dizer assim, uns minutos a presença de Deus, ele sentiu vazio, ele sentiu angústia, ele sentiu uma dor de perder a presença de Deus. E assim nós sentimos também. Quando nós estamos longe da presença de Deus, sentimos aquela angústia, sentimos aquela tristeza, sentimos aquela vontade de parar, vontade de largar tudo, deixar do jeito que está. Deixa, Deus vai operar. Mas, quer dizer para você, irmão, obedeça às vozes de Deus, porque Deus tem grandes coisas para você nessa noite. Deus tem cura nessa noite aqui. Deus tem vitória, mas só tem vitória quem obedece à voz dele. Só tem vitória quem glorifica o nome dele. Só tem vitória quem louva o nome dele de verdade, de coração. Quem engrandece o nome de Deus. Quem adora ele
Mesmo na provação, louvar a Deus. Não se queixar. Está difícil? Amém. Ora a Deus, que Deus vai abençoar. Essa provação que você está passando é uma provação, você pode estar no deserto. Mas Deus está contigo. Deus não deixa o filho seu só. Deus nunca deixou o filho seu só. Nunca Deus vai deixar o filho seu só. Ele nunca me deixou só. Mesmo no momento difícil que eu passei, Deus está comigo. Deus está comigo, não importa onde ele esteja, Deus está comigo, tenho certeza disso. E nós temos que ter certeza também, irmãos, que Deus está conosco. Não podemos deixar a presença de Deus de sair de nós. Não podemos deixar isso. Então, irmãos, louve ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, exalta-se Deus, ouve a voz de Deus. Muitas vezes, irmãos, vemos muitos casos que Deus tem vezes abençoando o seu vizinho, uma alma precisando de uma oração, precisando de uma palavra. Talvez Deus brava no seu ouvido, vai lá, fala com ele, dá uma voz de ânimo para ele, você vai lá e faz. Muitas vezes nós queremos com vergonha nosso vizinho, é isso que o inimigo quer, que nós temos vergonha de fazer a obra de Deus, que nós obedecemos a Deus, mas isso não pode acontecer. Temos que louvar a Deus, temos que obedecer a sua voz, temos que fazer missão, se é jovem, se é velho, se é novo, mas temos que louvar a Deus, fazer missão, pregar a palavra de Deus, louvar o seu nome, exaltar o seu nome, porque esse Deus é bendito e poderoso, esse Deus é exaltado entre todas as nações, é o Senhor dos exércitos,